Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado mais uma vez por estarem presentes à live do Instituto Verea. O tema de hoje é sobre como lidar com dependência emocional. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose dinâmica. Então, dependência emocional. Todos nós dependemos emocionalmente de alguém ou de alguma coisa, tanto na vida, como na profissão, como nos sentimentos. Tudo isso pode dar certo, como pode dar errado. Mas, da um ponto de vista patológico, o que é a dependência emocional? Pessoas mantêm um relacionamento conflituoso, às vezes sob agressões, violências psicológicas ou físicas. Então, tudo aquilo que é um relacionamento independente, sadio, viável, é tudo ótimo. Nós estamos falando hoje daqueles relacionamentos onde existe uma agressão, onde existe uma violência, tanto física como emocional. Mas para poder entender melhor tudo isso, nós precisamos entender algumas coisas sobre como funciona a nossa mente e a nossa vida. Ou seja, o objetivo da nossa vida é a busca do prazer. O prazer da forma mais simples, o prazer da forma mais tranquila, o prazer, o que nos faz bem, o que nos dá alegria, o que nos satisfaz. Esse é o prazer. Esse prazer é individual, não é um prazer genérico que é igual para todo mundo. Cada um tem o seu prazer. Todos nós na vida fazemos opções. Essas opções, tanto na vida profissional, como na vida sentimental, como nas nossas situações do dia a dia. Essas opções, às vezes, podem dar certo, às vezes, podem dar errado. Então, quando nós não conseguimos alcançar o prazer, nós percebemos que nos sentimos fracassados, solitários, temos medo da perda e temos um apego excessivo aqueles símbolos que nós adquirimos, porque todos nós vivemos em função de símbolos. Nós vivemos alimentando símbolos, tanto positivos como negativos. Nós não sabemos, na realidade, quais são os verdadeiros símbolos negativos. Nós achamos que todos eles são positivos, mas na realidade tem alguns que são negativos. Então, vamos desenvolver um pouquinho toda essa situação. Então, quando a gente desenvolve uma dependência emocional para alguém ou para alguma coisa, significa que a nossa autoestima não está boa, significa que nós nos sentimos inseguros frente a determinadas situações, significa que é o que acontece na maior parte das situações que se apresentam aqui na clínica, as pessoas não têm um objetivo definido, não têm um foco definido. Então, as pessoas vivem à mercê dos ventos e das marés. Elas se deixam levar por aquilo que acontece. Então, de uma certa forma, as pessoas se tornam presas fáceis. Esse conceito de presa fácil é extremamente importante, porque na realidade ninguém quer ser uma presa fácil. Porém, a maior parte de nós, a um certo ponto da vida, em certos momentos, em certas situações, vive como uma presa fácil, pronta para ser abocanhada por pessoas, por situações oportunistas, de má fé, e aí por diante.
Quais são as causas? Na verdade, nós falamos de baixa autoestima. Então, existe uma primeira situação onde percebemos que a pessoa precisa ser amada. É uma necessidade da pessoa de ser amada. Quando você não consegue se sentir amado pelo seu parceiro ou pela sua parceira, você percebe como você começa a criar uma dependência. Você perde a objetividade, perde a sua naturalidade e começa a agir em função de tentar convencer outro lado que você é bom, que você merece, que ele deve continuar a te amar. Isso estou falando a palavra amada, mas eu quero me referir também na vida profissional, nos relacionamentos interpessoais de uma forma geral, não somente na vivência a dois de um casal de namorados. Quando acontecem essas situações, as pessoas se sentem em um labirinto, se sentem presas em prisões das quais fica difícil sair. Então, as pessoas, de uma certa forma, aceitam pagar o preço para continuar a insistir naquela situação. Então, elas começam a confundir amor verdadeiro com interesse. Elas têm dificuldade em fazer as suas opções. Então, se submetem, aí começam as agressões. Verbais, físicas, emocionais, de todo tipo. Como é possível que um casal que nasce livre, que desenvolve culturas, hábitos, experiências, a um certo ponto, se encontram, resolvem namorar, ficar junto, viver junto, etc., etc., e a partir do momento que é feita a conquista, que a coisa é efetivada, um ou outro começa a ter outras ocupações, outros compromissos, outras situações e outras dificuldades para continuar namorando, para continuar investindo no relacionamento. Porque, afinal das contas, o que faz um relacionamento se manter? É um papel assinado? Com testemunhas? Declarando que vai continuar sendo assim assado a vida inteira? Não é isso que mantém uma relação. O que mantém uma relação é uma opção. Você acordar todo dia de manhã e escolher. Hoje, a minha opção é continuar com essa pessoa. Hoje, a minha opção é continuar com esse trabalho. Hoje, a minha opção é continuar com esse padrão de vida que eu estou tendo. Mas muitas vezes as pessoas acordam de manhã e não têm condições de renovar essas opções. Porque não querem mais aquilo. Faz parte. Se vocês percebem bem, todos têm a mesma expectativa e medo na hora de se conhecer. Isso faz parte. E a um certo ponto, assim como a maior parte das pessoas não se questionam por que aquela relação começou, por que as pessoas se apaixonam, elas querem saber por que acabou, como acabou, quando acabou. Se questionam sempre o que eu fiz de errado para justificar o comportamento do meu parceiro, da minha parceira ou do meu chefe. Não tem nada de errado. Simplesmente, do mesmo motivo como começou de uma forma inconsciente, sem explicações lógicas e racionais, pode ser que ele acabou. Da mesma forma. E aí, em função daquelas convenções, daquelas obrigações, a pessoa que percebe que o fogo apagou e que não está renovando a opção, eventualmente continua naquela relação. E aí entram as convenções sociais.
e culturais. Continua naquela relação porque precisa ter alguém, porque a sociedade exige ou pede que as pessoas estejam juntos, porque as pessoas, a sociedade definiu, não sei aonde definiu, mas dizem que definiu que estar solteiro não é legal, não é bom. Viver sozinho, viver solitário não é legal. Isso faz mal para a sociedade. Como faz mal para a sociedade? Nós definimos, nós percebemos que até os supermercados, hoje em dia, vendem porções para single. Então, não é verdade que faz mal para a sociedade. Faz muito bem para a sociedade. Os apartamentos que se constrói cada vez menos apartamentos de 3 quartos e cada vez mais apartamentos de 1 quarto ou de meio quarto. 30 metros quadrados, um trailer. O tamanho de um trailer e numa moradia, onde cabe tudo. Então, essas pessoas que têm uma baixa autoestima, que não se gostam porque elas não se gostam, que vivem em função de convenções e de paradigmas e do que a sociedade se preocupa, então por isso que tem baixa autoestima, porque dá muito mais valor ao que a sociedade pede, sem se questionar e sem dar valor ao que eu quero. Então a pessoa tem que começar a se questionar quem eu sou, em primeiro lugar. Quais são meus defeitos? Quais são minhas qualidades? Será que eu só vejo defeitos? Eu tenho que ver qualidades também. Então faz uma avaliação crítica das suas qualidades. Então quem eu sou? O que eu quero? Qual é meu objetivo? O que eu quero? É muito simples. Como é que eu imagino se não tivessem freios, inibições e limitações? Como é que eu imagino viver a minha vida para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, dependendo da idade, né? 50 anos. Como é que eu quero? Então, isso que eu estou vivendo hoje, seja o que for, é o que eu quero para mim? É o que me faz bem? É o que me faz crescer? É o que me faz evoluir? É o que me faz amadurecer? Meus amigos, quando vocês percebem que não é, aí se entra a necessidade de ter coragem e refazer suas opções para mudar o paradigma. E, na realidade, o que acontece, o que eu percebo com a minha vivência, é que a maior parte das pessoas não querem pagar o preço pela mudança. Porque eles não conseguem ter uma visão estratégica a médio e longo prazo, e a visão deles é limitada ao aqui e ao agora. Eles não conseguem fazer uma projeção a médio prazo. Então, evidentemente, que o aqui e o agora, o preço é muito alto, porque você vai ter que abrir mão de toda uma série de situações físicas, materiais, emocionais, que você levou anos para criar. Mas você tem que perceber que muitas vezes é muito mais econômico, rentável, derrubar um prédio e construir outro novo do que continuar reformando esse prédio velho. Porque vai ser sempre um prédio velho, reformado. Então, vira e mexe, começa a quebrar. Os carros são feitos hoje para durarem 4 ou 5 anos. Depois de 4 ou 5 anos, começam a quebrar peças. Quando alguém pega um carro dessa idade, sabe que vai ter que trocar peças. Sempre, vai ser uma coisa constante. Nós, vintage, não somos velhos, somos vintage, nem antigos, vintage. Se vocês percebem, é muito mais o tempo que se busca médico e ajuda
e conselho de saúde física e emocional do que quando tinha 20 anos. Não tem jeito, faz parte. Então, a dependência emocional é no mesmo esquema. Nós temos que perceber quando as peças começam a quebrar e trocar, mudar, sair. Nós precisamos amar sem depender. Nós precisamos fazer ajustes. Nós precisamos tentar. Nós precisamos nos amar ao ponto de nos dar chances. E nos valorizar ao ponto de nos dar chances. Para mudar o parceiro, a parceira, para mudar a decoração do apartamento, para mudar o colchão da cama. Colchão da cama. Olha, uma coisa assim que gera uma dependência emocional. Você dorme mal, vai no ortopedista, vai no fisioterapeuta, vive mal, atrapalha a vida dos teus vizinhos e no final é um colchão que você herdou de quando você era solteiro. Como pode? Tem que mudar. Mais uma vez, na hora que a coisa está mais quente, o tempo passa e aperta a campainha. Tem que acabar. Então, estou à disposição para continuar esse tema com vocês. Podemos falar pelo WhatsApp 99930 0230. Podemos falar pelo e-mail verea@verea.com.br. Podemos falar, vocês podem ligar para a clínica 50 51 20 55. O tema da próxima semana, o título é um pouco comprido, mas eu sei do que eu quero falar. Como manter o próprio negócio e não se iludir por fantasias emocionais. Esse deveria ser o título original. Porém, no desenho vamos ter que pôr um título menor. Mas basicamente eles vão falar sobre as fantasias que as pessoas têm na hora de querer mudar negócio e tem muita coisa interessante para falar. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado pela participação. Compartilhem isso com seus amigos, conhecidos. Divulguem esse nosso trabalho e estamos às ordens para todo mundo. Obrigado mais uma vez e uma boa semana a todos.